após o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negar o pedido do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, para ingressar como amicus curiae em uma ação proposta pela rede sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o PTB entrou com um pedido de reconsideração em que expôs que os ministros da Suprema Corte e a rede autora da ação não têm a qualificação médica e técnica que o ministro exigiu do PTB. A petição aponta: a mesma ausência de expertise imputada ao ora requerente também alcança o partido Rede Sustentabilidade, autor da presente ADPF, bem como o ministro relator e os demais ministros do egrégio STF, tendo em vista que nenhum possui formação médica ou epidemiológica. Portanto, alegar que carece o ora requerente de expertise é argumento falível, pois a capacidade que possui é a mesma que o partido postulante e a própria Corte Constitucional possuem. Entender de forma contrária demonstra uma nítida discriminação em desfavor do partido requerente. Ouça a petição de reconsideração do PTB. Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, já devidamente qualificado, vem respeitosamente a essa Suprema Corte, por intermédio de seu advogado, apresentar pedido de reconsideração da decisão proferida no dia 15 de janeiro de 2021, que indeferiu seu ingresso na presente ação, na qualidade de amicus curiae, com base nos argumentos que passa a expor. Inicialmente, destaque-se que o ora requerente é partido político com representação no Congresso Nacional, sendo detentor de legitimidade ativa para ajuizamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos que dispõe a Constituição Federal de 1988. Ainda é importante pontuar que o objeto da presente ação é distinto daquele apreciado quando do julgamento da ADI 6587. Portanto, o argumento de que o ponto de vista do ora requerente foi exaustivamente apresentado naquela ocasião não leva em consideração que aquela ação e a presente possuem objetos distintos, ainda que gravitem ao redor do mesmo grande tema. Não merece respaldo a afirmação de que o Partido Trabalhista Brasileiro, abre aspas, não reúne, no caso, a expertise técnica necessária para contribuir com o deslinde do debate travado nestes autos, fecha aspas. Isso porque o presente tema, apesar de perpassar a esfera puramente jurídica, é, na sua essência, jurídico, vez que ao Supremo Tribunal Federal compete a guarda da Constituição e das normas ali esculpidas. E ainda, quanto à referida ausência de expertise, insta a recordar que o ora requerente solicitou a essa egrégia corte a realização de audiência pública para tratar da temática vacinação e temas correlatos, tendo recebido uma resposta negativa e impossibilitando que a comunidade jurídica da saúde e de políticas públicas participassem da construção de consensos. O consenso, no caso da ADI 6587, foi construído, como vem ocorrendo nos últimos tempos, por 11 indivíduos, sem que aos mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras fosse dada a oportunidade de se manifestar e contribuir para a construção de caminhos democráticos. A mesma ausência de expertise imputada ao ora requerente também alcança o partido Rede Sustentabilidade, autor da presente ADPF, bem como o ministro relator e os demais ministros do egrégio STF, tendo em vista que nenhum possui formação médica ou epidemiológica. Portanto, alegar que carece o ora requerente de expertise é argumento falível, pois a capacidade que possui é a mesma que o partido postulante e a própria Corte Constitucional possuem. Entender de forma contrária demonstra uma nítida discriminação em desfavor do partido requerente. Como forma de contribuir de modo efetivo ao debate, o partido ora requerente tem buscado dialogar com especialistas da área médica, esbarrando na resistência apresentada por essa corte em dar ouvidos à sociedade civil. Não há como decidir sobre saúde pública sem ouvir quem atua na área e possui conhecimento técnico. Não se está pedindo que a decisão seja tomada por especialistas. O que se busca é uma abertura para que esses profissionais possam contribuir para o debate, de modo a possibilitar a construção da melhor decisão possível.
de modo a demonstrar a preocupação do ora requerente com a produção de contribuições que, de fato, possam ter utilidade à construção de uma decisão útil, apresenta mais uma vez as credenciais da doutora Anise Yamaguchi, médica que, com toda a sua expertise acumulada em décadas de atuação na área da saúde, tem participado do debate público desde o início da pandemia e dado suporte técnico à ora requerente. A figura do amicus curiae tem como finalidade dar amplitude aos debates conduzidos perante os tribunais superiores, possibilitando que determinados segmentos da sociedade civil participem dos debates. Isso se comprova a partir da definição dos requisitos para que se possa ingressar como amicus curiae. Os legitimados não falam por si, mas representam grandes parcelas da sociedade, como é o caso dos partidos políticos, que representam grupos da sociedade, além de serem um dos pilares estruturantes do sistema político democrático brasileiro. O debate é elemento intrínseco à democracia. Não há democracia sem debate. Uma análise da jurisprudência dessa egrégia corte mostra que a regra é o deferimento de ingresso de partido político com representação no Congresso Nacional como amicus curiae, em especial pelo fato de ter legitimidade ativa para ajuizar ações de controle concentrado de constitucionalidade. O indeferimento do pedido de ingresso como amicus curiae no presente caso, bem como os argumentos apresentados para sustentar a referida decisão, demonstram uma mudança sem justificativa do entendimento dessa egrégia corte. O objeto da presente ADPF está dentro dos valores defendidos pelo partido requerente, conforme se depreende da leitura de seu programa e estatuto. E é com base nos argumentos aqui expostos que não restam dúvidas acerca da adequada representatividade do requerente, demonstrando a pertinência da sua participação no debate. Pelas razões acima apresentadas, requer a reconsideração da decisão que indeferiu seu ingresso como amicus curiae, para que seja deferido seu ingresso na qualidade de amicus curiae na forma preconizada pelo artigo 6º, parágrafo 2º, da Lei nº 9.882 de 1989 e o artigo 138 caput do Código de Processo Civil, bem como a fixação dos poderes de juntar documentos, autorizando o prazo para apresentação de razões complementares e novos elementos que guardem pertinência com o objeto da referida ação e, por fim, que lhe seja concedida a faculdade de sustentar oralmente na ocasião do julgamento do mérito. Pede e espera deferimento, de forma a se garantir o enriquecimento dos debates acerca de questão de suma importância para a sociedade como um todo. Vejo o voto do ministro Lewandowski na ADPF 6587. Porque, mercê da profundidade, o voto de Vossa Excelência foi sintético e absorveu esse reclamo da necessidade de nós concluirmos esse julgamento para dar segurança jurídica e segurança no plano médio para toda a população brasileira. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência agora tem a palavra para votar sobre o ajuste extraordinário do Luiz Barroso. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, servidores presentes e demais que nos assistem. Eu cumprimento o profundo e esclarecedor voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Quero dizer que, em linhas gerais, nossos argumentos são coincidentes. Eu penso que, neste momento histórico pelo qual passa o Brasil e o mundo, não podemos colocar em dúvida a eficácia e segurança das vacinas em geral, e essas que vierem a ser aprovadas pelos órgãos competentes. Eu, como disse em meu voto, entendo que a saúde tem uma dupla face, é uma moeda de duas faces. É um direito, por um lado, individual, mas é um direito social também. Entendo que ninguém pode se furtar a esse dever de vacinar-se em prol do bem-estar, da saúde e da própria vida da coletividade a qual pertence. Eu adiro à
a conclusão a que chegou o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Adiro também a tese a qual a Sua Excelência enunciou. Apenas diria o seguinte: se fosse eu não um juiz constitucional, mas um juiz do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao qual com muita honra pertenci, talvez não tivesse optado desde logo pela suspensão do pátrio poder, a que se refere o artigo 1637 do Código Civil em vigor, do novo Código Civil. Eu talvez teria determinado a aplicação de sanções progressivas. Primeiramente, aquelas sanções são estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são as penas pecuniárias, que podem ser dobradas, depois aquelas penas ou medidas compulsórias de caráter indireto, que constam, como o ministro Barroso muito bem agora ressaltou, da legislação ordinária e também de portarias e de resoluções, para só então, num último momento, como uma última ratio do Estado juiz, aplicar a suspensão temporária do pátrio poder, a busca e apreensão da criança, como medida, enfim, apropriada para fazer com que este dever que emana da Constituição e das leis do país de vacinar as crianças e os adolescentes. Mas quero dizer, senhor presidente, que não tenho nenhum retoque, nenhuma ressalva ao belíssimo voto agora trazido pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Parabenizando-o, acompanho integralmente.